A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. O tema da minha mensagem, meus irmãos, é esse: resistindo à pressão. Você pode repetir o tema? Resistindo à pressão. Mas fale sobre o tema com firmeza, com determinação. Qual o tema da pregação? Resistindo à pressão. Eu quero ler a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 32. Glória a Deus. Versículo 1. Êxodo, capítulo 32. O versículo é o primeiro, que diz assim, meus irmãos: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O versículo 1, irmãos, começa falando que o povo de Israel viu que Moisés estava tardando em descer do monte. Moisés estava sobre o monte com um propósito que vinha da parte de Deus. Deus chama Moisés ao monte para entregar a Moisés as pedras do testemunho, as duas pedras feitas por Deus. O próprio Deus escreveu nas duas pedras que é chamado de testemunho, ou os 10 mandamentos. O povo sabia que Moisés estava no alto do monte, e o povo viu que Moisés estava demorando, Moisés estava tardando. Queridos, você nunca será capaz de resistir à pressão se você não for uma pessoa paciente. Se você for uma pessoa impaciente, o mínimo de pressão vai levar você a se corromper. O povo viu que Moisés estava tardando, Moisés estava demorando, e o povo se ajuntou. Irmãos, o povo de Israel se ajunta, se une com um propósito que Deus reprova. O povo deveria se ajuntar, se unir, se aproximar de Arão e chegar para Arão, o sumo sacerdote, e falar a ele: estamos sentindo saudade de Moisés. Nós estamos preocupados com o nosso líder, com o nosso mestre. Nós estamos preocupados com o nosso pastor, com aquele que Deus levantou para nos guiar. Mas não foi isso que aconteceu. O povo se ajunta, o povo se une, e eles vão em direção a Arão. A primeira palavra que eles falaram a Arão foi: levante-se. Como é triste, irmãos, quando um líder, quando um pastor, quando um discipulador é mandado e dominado pelo povo. Isso é vergonhoso.
Nós não podemos aceitar que pessoas que se dizem povo de Deus se ajuntem para pressionar o sacerdote a desobedecer a Deus. Nós não podemos aceitar jamais que o povo se una para dar ordem, para mandar no líder. Aqui na igreja, algumas pessoas já apareceram com essa ideia maligna e diabólica. Mas é uma das duas: ou a pessoa se converte e muda, ou ela vai procurar outro lugar. Porque aqui na igreja, com a graça de Deus, no nome de Jesus, não é o povo que vai me dizer: se levante, sou eu que direi: levantem-se e busquem a Deus. Arão facilmente cedeu à pressão daquele povo: se levante. Como é triste quando as pessoas não encontram a posição que Deus quer que elas estejam. Moisés estava ausente por um tempo, com um propósito. O povo que era imediatista, apressado, impaciente, que não confiava em Deus, foram até Arão. Arão é o tipo de sacerdote que só cede à pressão quando Moisés está presente. Ele não é o mesmo quando Moisés se ausenta. Quem é você? Quem sou eu quando o líder está ausente? Qual é a nossa reação? O que é que nós conversamos entre o povo de Deus quando o líder está ausente? Porque quando Moisés se ausentou por um tempo com o propósito de receber as pedras, as tábuas de pedra do testemunho dos mandamentos, o povo foi até Arão. Enquanto Moisés estava presente, o povo não ia até Arão, porque o povo tinha consciência que Moisés jamais cederia à pressão daquele povo. E eles aproveitaram a ausência de Moisés, a demora de Moisés em descer do monte. E eles dizem: se levante, levanta-te. A inversão de valores tem assolado a nossa nação. E infelizmente a inversão de valores tem castigado e assolado muitas denominações evangélicas no Brasil. Porque às vezes alguém pensa, porque tem um dízimo alto, pode chegar ao pastor e falar para o pastor o que ele deve fazer. No reino de Deus é totalmente diferente. Não importa o tamanho do seu dízimo, se é alto, se é pequeno, se você não é dizimista, ou se é, ou se não é, isso não te dá o direito e nem a autoridade de dar ordem naquele que Deus levantou para guiar o seu povo. Aleluia, Deus. Não importa se você é médico, promotor, juiz, não importa. Se coloque no lugar que Deus quer que você esteja. Se coloque no lugar de ovelha. Ou a pergunta é: ou então você não é ovelha? Porque é impossível uma ovelha não estar satisfeita, não está bem, não está contente na posição de ovelha. Oh, Deus. Glória a Deus. Como é triste quando uma irmã ou uma mulher que não é convertida, que quer a posição do marido, que quer mandar no marido, dominar o marido, ordenar ao marido. Você sabia que às vezes em algumas reuniões de ministério, aparentemente está o presbítero, aparentemente está o diácono.
Só que antes do presbítero e o diácono ir para a reunião, a esposa do presbítero e a esposa do diácono fala para ele o que ele deve perguntar e o que ele deve falar na reunião de obreiros. Meu Deus! Aí parece que ao invés de você dizer, presbítero, pai do senhor, você tem que dizer o nome da mulher do presbítero, pai do senhor, irmão fulano, ou então do diácono, porque fisicamente quem está presente é o diácono, mas por trás as ideias que se manifestam são as ideias da esposa dele. E cada pessoa tem que estar na posição que foi chamada por Deus. Eu sei que em uma nação existem muitas ideias tenebrosas para destruir a nação e para destruir o povo de Deus, mas eu quero falar rapidamente sobre duas. Um é o machismo e outro é o feminismo, que estão na nossa nação, na nossa cidade e no mundo com o propósito de destruir as famílias. A mulher quer ser o homem, né? Quer a posição do homem. O homem quer massacrar a mulher, quer maltratar a mulher, quer fazer da mulher uma escrava. E isso não pode acontecer. Nós não iremos ceder à pressão desse sistema mundano, por mais que ele use ideias, preconceito, né? Direitos iguais. Irmão, eu sei o que é direito, eu sei o que é dever, mas o homem é homem e a mulher é mulher. Não tem como você dizer para a mulher que ela é o homem, e não tem como você dizer para o homem que ele é a mulher. É por isso que o Brasil e muitas nações do mundo estão como estão, porque o homem não assume o seu papel e a mulher muito menos. Ó Deus, misericórdia. E nós temos que resistir a essa pressão. Aleluia. Ó Deus. Que cada um de nós possamos estar na posição que Deus nos chamou. Um dia uma irmã chegou para mim e disse para mim que uma das maiores infelicidades dela era essa: é que o marido dela não assumia o papel dele como líder, como cabeça. Ela que tinha que resolver as coisas, ela que tinha que tomar decisões no lugar dele. E ela disse para mim que não era feliz. Queridos, nós temos que resistir à pressão desse sistema mundano. Louvado seja o Pai. Que o marido ame a sua esposa, como diz a Bíblia, como Cristo amou a igreja. E que a mulher se submeta, honre, respeite o marido, como a igreja se submete a Cristo. E sem dúvida, se isso acontecer nessa igreja, Deus vai nos usar para mudar esse país. Glória a Deus. Às vezes alguém critica o diabo é um rebelde, o diabo não se submeteu a Deus. E você, irmã, que não se submete ao teu marido, está parecendo com o diabo. E você, irmão, que não ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, pensa que a sua mulher é um objeto, pensa que a sua mulher é um descartável. Você está igual ao diabo, porque o diabo é assim. Ele quer desvalorizar aquilo que tem valor, e ele quer dar um aparente valor àquilo que não tem valor algum. Ele quer que as pessoas se sintam como que elas fossem objetos. E a Bíblia nos ensina que nós temos que amar as pessoas e nós temos que usar coisas. E o diabo quer que homens façam das mulheres coisas, objetos, propriedades, e isso não pode ser. Aleluia, Deus. Queria só lembrar o tema da pregação, qual é? Você não está aguentando. Você não está aguentando mais nem falar nenhum tema, quanto mais resistir à pressão. Resistindo à pressão. Facilmente Arão cedeu. Se levanta. Aí Arão se levanta. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha o que é que o povo faz. Porque, irmão,
Quando o povo quer mandar no líder, quando o povo quer estar na posição que Deus não quer que o povo esteja, esse povo há muito tempo perdeu o temor do Senhor. Perdeu. Olha o que eles dizem. Faze-nos, versículo 1, na continuação da parte que eu disse, levanta-te. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, quando você ver alguém, quando vai falar sobre o pastor dele, sobre o líder dele ou dela, e usa essa linguagem, a este Moisés. Irmãos, essas pessoas estão para lá de Bagdá muito, irmão. Elas estão distantes de Deus. A diferença entre esse povo e Josué é altíssimo. Porque Josué, a forma que ele tratava Moisés, era algo extraordinário, ao ponto, lembra que o povo disse, está demorando, Moisés está lá no monte, Arão, levanta. Josué estava lá, esperando Moisés descer. O mesmo tempo que estava passando para o povo, era o mesmo tempo que estava passando para Josué, e Josué jamais usou essa linguagem, a este Moisés. O desrespeito, a desconsideração, a falta de honra, porque, irmãos, nós não podemos ceder à pressão desse mundo, desse sistema. Nós não podemos andar de acordo com o curso desse mundo. Os mundanos distratam os homens de Deus, os mundanos falam mal dos homens de Deus, mas nós não. Nós não podemos jamais dizer a este Moisés. O povo já não se lembrava mais do que Moisés havia feito em favor daquele povo. Moisés, ele renuncia a ser filho da filha de Faraó para sofrer com aquele povo. Ele abre mão de ser filho da filha de Faraó, e havia uma possibilidade de no futuro ele ser o Faraó do Egito, mas ele renuncia, ele abre mão, e ele abre mão, foi para sofrer com aquele povo, sofrer em favor do povo. Um certo dia, ele vê um egípcio maltratando um israelita, e ele vai defender. Quando ele vai defender, ele mata o egípcio, ele enterra o corpo. Depois, em outra oportunidade, ele vê dois israelitas discutindo, brigando. Aí ele chega e diz, vocês são irmãos, não briguem, vocês são irmãos. Irmão, parece, só muda o nome, Igreja Israel, mas a gente vê quando os irmãos brigando. Oh Deus, mano. Vocês são irmãos, vocês estão brigando. Aí um deles disse, quem foi que te constituiu? Porque sempre tem alguém assim no meio do povo de Deus, arrogante, soberbo, né? A pessoa chega para aconselhar, ensinar. Quem é você? Quem que o pastor Abel pensa que é? Não, vou falar com ele, não. Ele pregou aí, terminar o culto aqui. Aí disse, vocês são irmãos. Aí disse, quem foi que te constituiu, Moisés? Juiz sobre nós. Aí outra coisa, você quer me matar como você matou o egípcio? Aí Moisés descobriu. E aí Moisés foge. Ele foge, mas depois de 40 anos ele volta. E ele só foge porque alguém que era para apoiar ele, para dizer, Moisés, realmente nós estamos errados, nós somos irmãos. E aí, como aquele, e tudo indica que foi ele que dedurou Moisés, tudo indica que foi ele que foi lá dizer, tudo indica, porque ninguém sabia, o corpo estava enterrado,
Os egípcios não viram Moisés matando o outro egípcio, porque sim, eles teriam prendido Moisés e levado a Faraó. E tem tudo indica que esse mesmo foi quem foi lá e disse: avisa em Faraó que Moisés, o príncipe do Egito, matou o egípcio e enterrou o corpo. E aí Moisés disse: descobriram, eu vou ter que ir embora. E Moisés foge. Mas depois ele volta. E ele volta para libertar o povo. Mas o povo agora está tratando Moisés como se fosse um objeto, uma coisa. Este Moisés. O povo está dizendo para Arão que tanto faz Moisés aparecer como não aparecer. Claro, eles não estão mais no Egito, eles não são mais escravos de Faraó. Moisés os libertou, foi instrumento de Deus para libertar o povo. E agora o povo aparentemente está no meio bom, está tudo maravilha. O povo não está mais sendo oprimido por Faraó, o povo não é mais escravo. Aí o povo diz: esse Moisés aí. E eles dizem assim: porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que ele sustentou. Eles não se importavam com Moisés. Tem gente assim no meio da igreja. E o pastor ajuda, socorre, luta pela família, investe na família. E agora a pessoa: ei, esse Abel? Esse Abel aí? Aí fala mal da gente sem motivo. Um dia desse estava evangelizando, aí uma senhora, estava eu e o Davi Ferro evangelizando, poucos dias agora, e uma senhora gritou atrás da irmã: não sei o que, irmão. Aí parei, mas o Davi, a mulher veio. Aí ela disse assim, aí ela viu o folheto, aí viu lá o número do telefone, profeta Abel. Aí disse: você é o profeta Abel? Sou eu. Ela disse: olha, deixa eu falar uma coisa para você. É porque assim, eu te odiava. Eu disse: a senhora me conhece? Não. Mas como é que a senhora me odiava? Tinha ódio de mim. Eu falava mal de você. Qualquer outra igreja eu dizia: pode ir, mas se for para a igreja do profeta Abel, não vá. Eu disse: mas o que aconteceu, senhor? Qual foi o mal que eu lhe fiz? Qual foi o dano que eu lhe causei? Ela disse: não, é porque é assim. Uma vizinha minha falou mal de você, que um dia você foi na casa dela orar pela mãe dela. Aí eu disse: qual a rua? Ela: tá. Eu disse: que bom que a senhora falou sobre esse assunto. A verdade que aconteceu foi assim. Eu recebi um telefonema. Eu estava doente com virose. Uma senhora pediu para mim na casa dela orar pela mãe dela, e ela dizia que a mãe estava endemoniada. Eu fiz um chá, tomei o medicamento, e eu fui na casa da senhora. Eu orei pela mãe dela, aconselhei a mãe dela, e pelo discernimento de Deus, eu disse que aquilo não era demônio, que era apenas velhice. E quando eu ia me embora, a filha da senhora disse assim: mas se eu ligar para você depois, você vai vir? Eu disse: vai depender. Eu sou líder, eu cuido de um povo. Então, se eu não estiver ocupado, poderei vir, mas não é demônio. Por causa disso, a mulher, essa, falou mal de mim para essa outra mulher, e essa mulher me odiava. E ela disse: me perdoe. Eu quero que você me perdoe. Você viu como é fácil uma pessoa ingrata usar essa linguagem? Esse Moisés, a outra lá dizia: esse Abel, e contaminou outra mulher que não tinha nada a ver. Ainda bem que ela conversou comigo, eu falei a verdade, ela me pediu perdão. Queridos, uma pessoa ingrata, ela é incapaz de resistir
a pressão desse sistema mundano, a pressão do espírito, que a Bíblia diz que opera nos filhos da desobediência. Não tem como. Essas pessoas serão usadas pelo sistema para pressionar o líder, para pressionar a igreja. Mas a igreja tem que tomar, por exemplo, a Moisés, que não cedia, que resistia à pressão daquele povo. A este homem é muito perigoso quando alguém começa a tratar o líder espiritual como se líder fosse qualquer pessoa. Se você não tiver o seu pastor, se você é dessa igreja de outra denominação, se você não tiver o seu pastor como líder espiritual, como homem de Deus, você está mal. Há um sinal que está acendendo em você. Se você trata o seu pastor como trata todo mundo, há algo de errado. O líder não deixa de ser humano, o pastor não deixa de ser homem, mas o líder, ele é revestido de uma autoridade espiritual. A partir do momento que você perde essa visão, que o seu pastor é um líder espiritual, se você perde, você vai usar essa linguagem. Esse homem, você não vai se submeter a ele, você não vai permitir que ele guie a sua vida, o seu coração vai estar fechado quando ele estiver pregando a palavra de Deus. Oh Deus, aleluia. Há pessoas que, ao invés de resistirem à pressão do espírito que opera nos filhos da desobediência, eles resistem à palavra de Deus. Coração está fechado. A pessoa vem à igreja, está armada. O líder ou o pregador prega, a pessoa está armada e ela não aceita, porque ela pensa que o pregador é como se fosse alguém que está na igreja falando sobre filosofia, falando sobre ciência, e não é. Glória a ti, Jesus. Pense bem nisso. Se isso já está despertando em você, você precisa tratar disso urgentemente. Porque é questão de tempo de você estar no grupo daqueles que querem manipular, dominar e mandar o pastor. Eu já vou repetir aqui. Algumas pessoas vêm à igreja e dizem: pastor Abel, Deus me mandou ficar aqui. Deus mandou, irmão, ficar aqui? Amém, glória a Deus. Pouco dia depois quer mandar em mim. Aí eu penso: foi o Satanás que mandou essa Deus para cá. Deus não foi. Foi o diabo, meu irmão. Pastor Abel, o senhor faz assim, o senhor faz assim. Aí eu digo: irmã, senta aqui e fala assim. Aí, por tempo a pessoa vai-se embora. Aí a pessoa, depois aí: não, pastor Abel, porque Deus falou para mim para outra igreja. Aí eu disse: o Deus que falou só pode ter sido o ferrugem, né? O enferrujado. Mas ainda bem que não está mais aqui. Oh Deus. Pessoas que querem mandar, irmão. Quer mandar mesmo, quer mandar. Irmãos, quando Deus envia alguém, Deus envia ovelhas que vão respeitar, vão se submeter, vão estar na igreja para somar, para trabalhar, para serem úteis. Há tantas pessoas que vieram aqui para se congregar conosco, pessoas de Deus, bênçãos, que somam, que nos encoraja, que a gente pode contar. Mas tem gente, irmão, tem homem também. Pastor Belo, Deus mandou para cá. Como foi, irmão? Assim, a voz de Deus bradou assim, amor. Aí, mas espera. Pastor Belo, o senhor é para botar aquele irmão no departamento, aquele irmão no céu. Esse aí é uma cajadada já. É o mesmo espírito que uniu o povo de Israel para ir até Arão, para querer mandar em Arão. Se levanta, Arão!
Arão deveria ter dito para o povo: se senta aí, agora é eu que vou falar a vocês. Queridos, quando alguém está falando mal do seu líder e você fica apenas calado, é muito perigoso. Arão não falou mal de Moisés, mas também não defendeu Moisés. Arão, o povo disse: se levanta. Aí Arão se levantou: ó, este Moisés, este homem, nós não sabemos se é bom. Arão não falou mal dele, de Moisés, mas Arão concordou com o que o povo disse. E quando você ouve alguém falando mal do seu líder, ou você, irmã, que alguém fala mal do seu marido, ou você, marido, que... Peraí, deixa eu ver aqui. Aí a irmã, alguém vai falar mal do marido. Defenda o seu marido, não brigue, não é? Ou então vice-versa. Aí o marido está escutando alguém falar mal da mulher dele, isso é mesmo. E outra coisa, essa mulher é ruim mesmo, mas tem outras coisas aí que eu vou dizer. E o pior é que tem mulher falando mal do marido e marido falando mal da mulher dele. Eu fico olhando, que coisa doida é